Araripe Júnior foi um dos mais importantes críticos literários brasileiros do século XIX, além de advogado e escritor. Ele nasceu em Fortaleza em junho de 1848 e faleceu no Rio de Janeiro em outubro de 1911. Seu nome completo era Tristão de Alencar Araripe Júnior. Pertencia a uma tradicional família cearense. Era filho de Tristão de Alencar Araripe e Argentina de Alencar Lima. Era primo legítimo do romancista José de Alencar e neto de Bárbara de Alencar. Quando jovem, estudou Humanidades no Colégio Bom Conselho, em Pernambuco, e depois Direito na Faculdade de Recife. Atuou como advogado, mas destacou-se sobretudo como crítico literário, contista e romancista. Participou ativamente da vida intelectual brasileira, inclusive fundou a cadeira número 16 da Academia Brasileira de Letras, que foi dedicada a Gregório de Matos. Na literatura, um de seus principais influenciadores foi o seu primo, José de Alencar. Então, o livro Cajueiro do Fagundes, de Tristão de Alencar Araripe Júnior, foi publicado originalmente em 1911 na revista da Academia Brasileira de Letras. Araripe Júnior foi fundador da academia e ocupava a cadeira número 16. Por isso, ele escolheu essa revista prestigiosa para publicar a sua última obra significativa já no fim da sua vida. Embora tenha sido uma publicação esparsa na época, a novela foi bem recebida no círculo literário como uma peça humorística e regionalista, destacando o nativismo cearense com toques de sátira social. Anos depois, ganhou edição em livro, como na década de 1970, e em mais recentes pelas edições de Demócrito Rocha, consolidando, assim, como um clássico da literatura cearense. Então, agora vamos ao enredo, que mistura ficção com fatos históricos reais sobre a antiga Fortaleza. A história se passa em 1795, na Vila do Forte, precursora da atual cidade de Fortaleza, durante o governo de Luís da Mota Feó e Torres, um cadete fidalgo português que enfrentava uma das maiores secas já registradas no Ceará. A vila era um arraial movediço, com tugúrios pobres, cacimbas profundas para água doce, uma rua principal margeando o rio Pajeú, que eu não consegui encontrar fotos antigas, apenas atuais. O forte primitivo reconstruído depois, a igrejinha paroquial e uma aldeia de índios mansos nos subúrbios. O povo sofria com miséria, tropas mal pagas e descontentamento geral com o governador, considerado honesto, mas impopular. No centro da trama está um cajueiro colossal e frondoso, onde hoje seria os arredores da Praça do Ferreira, o local que Fagundes talhava a carne que vendia embaixo de sua sombra, por ser um ponto de refúgio perfeito contra o sol escaldante. Essa árvore ganha personalidade quase sagrada e é batizada de Cajueiro do Fagundes, por pertencer a Bartolomeu Fagundes, um açougueiro gordo, calvo e extremamente galhofeiro. Fagundes é o mestre da pirralheira. Ele inventa apelidos cruéis e precisos para as autoridades, como Quatimundé, para o ouvidor raivoso, e Broaca, para o tesoureiro obeso. Agora que sabemos disso, temos que ter noção de que Fagundes utilizava essa veia cômica irresistível para espalhar boatos e infernizar a vida dos outros. O desenvolvimento da trama ganha força com um incidente real. O governador Feó e Torres é acusado de assediar Damiana, uma mulher cafusa casada com o caboclo Chico Tangueira, um matador fugitivo. Ao ser surpreendido, o governador foge, manda prender Chico e deportá-lo para Recife, prometendo proteger Damiana, que some, supostamente escondida por ele. Fagundes, descobrindo tudo via boatos, incluindo da amante de um sacristão, decidi armar uma intriga maior para expor o governador e vingar o povo, quando o governador decreta o corte do Cajueira, o que provoca a revolta popular liderada por Fagundes e suas maledicências, usando humor, apelidos e astúcia. O açougueiro mobiliza a vila contra a autoridade, transformando uma árvore em símbolo de resistência. Araripe Júnior retirou várias ideias da realidade, como o descontentamento histórico com Feó e Torres, documentado em cronistas e monografias da época, a seca devastadora, as descrições precisas da vila colonial e até o próprio incidente com o caboclo.
Agora vamos conhecer um pouco da história de Fagundes. Fagundes nasceu e morou no Aracati até os seus 15 anos de idade. Após a morte do seu pai, se mudou para Recife, onde encontrou um patrão dono de uma balantra, que era um navio de pequenas proporções. Nesse navio, Fagundes exercia a função de grumete, que era um rapaz que realizava a limpeza da embarcação. Devido a esse trabalho, ele viajava bastante, e dessa maneira ele conheceu o mundo e diversas pessoas. Certo dia, cansado do mar, abandonou a vida de viagens e depois de 15 anos andando por Goa, Macau e Cantão em busca de fortuna, ele volta ao Brasil. Fagundes não conseguiu enriquecer, mas juntou uma experiência enorme. Inicialmente, ele foi para Aracati, mas não encontrou seus parentes. Depois acabou se mudando para Fortaleza, onde passou a trabalhar como açougueiro para poder sobreviver. Fagundes, então, torna-se conhecido na vila por ser um homem muito mexeriqueiro e linguarudo. A história também é inspirada em alguns fatos da realidade. Quando o escritor Araripe Júnior foi escrever, ele retirou muitas ideias contextuais da obra de Barão de Studart, o patriarca da historiografia cearense. Por exemplo, o Cajueiro do Fagundes de fato existiu. O cajueiro existia no cruzamento das 3 ruas que hoje se chamam Pedro Borges, Liberato Barroso e Major Facundo. Outro personagem que também existiu na realidade foi o oficial da Marinha Portuguesa que governou o Ceará na época de 1797, o Luiz da Mota Feol e Torres. Ele de fato foi governante no Ceará nesse período, ele não é um personagem totalmente fictício, e sim um personagem histórico, e houve de fato um governo muito difícil naquele período, não só pelos problemas geográficos da época, mas também pelos problemas que ele enfrentava com a população. Havia um grande descontentamento da população com esse governante. Algo interessante no livro, e que vale a pena ser ressaltado, é que o narrador, a todo momento, consegue nos passar uma ideia do que é ser cearense na Vila do Forte, em 1797. Como Araripe Júnior faz isso? Bom, ele fala sobre o clima, fala sobre o ambiente, fala sobre como era a vila, fala sobre a pessoa mais popular da vila, fala sobre o governador, e também revela algumas características das pessoas que moravam ali. Tudo isso nos leva a pensar numa identidade cearense. Por fim, um conceito-chave da obra é o Ceará Moleque. Araripe Júnior usa aqui para descrever o espírito irreverente, astuto e galhofeiro do povo cearense. Aquela molecagem que usa o humor, a malícia e os boatos para desafiar o poder opressivo sem revolução violenta, mas com esperteza popular, eternizando o Ceará como lugar de gente esperta e irreverente frente às diversidades.